Salve, amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal Fenolê. Eu sou o André, sommelier, formado aqui em Bordeaux e moro aqui em Bordeaux também. E se você caiu por aqui de paraquedas é porque provavelmente tem o mesmo defeito que eu, que é o de gostar muito de vinhos. Se você ainda não segue o canal, aproveite para se inscrever e não perder mais vídeos, ok? Além de ajudar o canal aí você ainda faz a boa ação do dia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o termo Chateau. Você, claro, já deve ter ouvido falar sobre, mas o que isso significa de fato? Um termo que é aí tão usado nos rótulos de Bordeaux, principalmente. Eu já te convido também a pegar aí a sua taça, porque no final tem sim degustação, que como vocês sabem, ninguém fica no seco aqui. Roda a vinheta e simbora pro vídeo. A palavra chateau vem do latim castellum, uau, que significa, claro, em português, castelo. A palavra em si, ela refere-se de fato a um castelo, aí, como a gente conhece, certo? Mas se esforçando um pouco, pelo menos é isso que se espera de você quando olha para um rótulo de Bordeaux, dá também para se referir a uma mansão de campo, ou seja, uma construção lá grande, muito bonita, que é imponente o suficiente para não ser chamada de casa, mas também não é tão grande assim para ser chamada de castelo. Mas na real, os franceses, eles até têm uma palavra para designar essa grande casa aí, que não é nem um castelo, nem uma casa. A palavra seria chartreuse. Mas talvez o termo ficaria meio esquisitão, né? Não sei se a gente acharia tão normal sair por aí falando, ao invés de Chateau Mouton Rothschild, por exemplo, ou Chartreuse Mouton Rothschild, né? Eu não sei se daria a mesma imponência que Chateau. Bem, como essas chartreuses ficavam lá no meio das propriedades estas, que em geral aí pertenciam a grandes famílias ricas e tradicionais aqui em Bordeaux, com o tempo passou a se fazer sentido adotar esse termo aí para uma propriedade produtora de vinhos, especialmente aqui em Bordeaux, como eu disse. Agora é bom lembrar também que nessa época, essas propriedades elas plantavam um pouco de tudo, inclusive uvas para produzir vinho. A monocultura, na verdade, é algo relativamente recente na história dessas propriedades, tá? E só para curiosidade, tá? Inicialmente, nenhuma dessas propriedades aí se chamava Chateau. É ali pelo final do século XIX, já que o termo vai se popularizar e diversas propriedades aí passariam a usar Chateau em seus nomes. Pois já naquela época, isso passou a dar certo sinal de status. Aliás, eu vou até uma piada de que não é aqui de Bordeaux, tá? Porque eles têm essa visão de que um castelo mesmo é um castelo, né? É, na verdade, algo mais parecido com isso aqui. E não isso. E para piorar, se você vem aqui para Bordeaux, você vai ver que nem todo vinhedo chamado aí Chateau tem um castelinho desses de verdade lá, tá? Aliás, é a minoria que tem. O termo não se restringe aí a Bordeaux, evidentemente. Na França existem cerca de 15 mil propriedades que usam o termo e a imensa maioria não tem um edifício majestoso lá. Claro, Bordeaux responde por muito disso, que aqui dos mais ou menos aí 5 produtores, pelo menos uns 3 mil aí tem Chateau no nome. Curiosamente, por essa falta de correlação entre o que é de fato um chateau e o nome de muitas dessas vinícolas, há quem diga que a origem da palavra teria vindo do termo chai. Chai significa adega de vinificação aqui em francês. Mas essa correlação, na minha visão, é meio forçada, tá? Eu não sou linguista, mas enfim, não tenho nem fonte nem provas para dizer o contrário também. E por que o termo é tão usado? Por motivos óbvios, né, gente? Só de ouvir a palavra chateau, a gente já pensa em coisa chique, não? O nome ele já carrega uma ideia de tradição, de qualidade, de grandiosidade. Como eu disse, esses vinhos eles costumavam, sim, estar ligados aí a uma história e muitas vezes a altos padrões de produção. O que hoje pode ser verdade ou não. E claro, uma vez que o termo pegou aí, virou sinônimo não só de vinícola, mas de qualidade, de glamour, etc. Cada nova vinícola que ia surgindo, foram colocando o nome Chateau também nas suas propriedades. Por exemplo, é o Chateau Beinat, o padrinho aí da minha formação. Como vocês podem ver aí nessa bela foto da nossa turma lá na frente, todo mundo aí elegante e tal, terninho, tiruru, gravatinha, porque a escola exigia assim, né? Dá uma olhada aí, não dá pra chamar isso de castelo, né, ou chateau. Aliás, o atual proprietário, que é o Alain Touraine, é um vinho que é incrível, tá? Biodinâmico, faz vinhos aí deliciosos. Ele tá lá na propriedade há 16 anos, mas a propriedade já é centenária. Ele mesmo disse que não gosta muito do termo chateau, mas não mudou porque o fundador da vinícola, quando vendeu para ele, pediu para que ele mantivesse a herança do nome da propriedade. Ele assim prometeu, então acabou ficando. Na verdade, ele disse que até preferiria retirar o nome Chateau, porque
porque, segundo ele faz um vinho que é diferente desse estilo clássico de Chateau de Bordeaux. Não muito longe do caso de Petrus, por exemplo, que já se chamou Chateau Petrus, mas decidiu retirar o termo aí nos anos 50 por uma série de motivos, entre eles o de se diferenciar. E como lá é um desses casos onde, na verdade, não tem nenhum chateau, tá? Eu acho, sinceramente, que é justo. E só pra constar, nós não fomos lá no Chateau Beynat só assim, bonitinhos, não, tá? Fomos lá fazer colheita, vinificação, talha, enfim, botamos a mão na massa lá. Super bacana, né? Agora a gente vai para a parte mais difícil aí, que é tentar explicar como que esta menção Chateau pode ser utilizada nos rótulos e as complicações aí que isso pode ter. Que não é esse bordel todo, né? Para utilizar a menção aí Chateau, estas regras aí que foram estabelecidas, elas visavam controlar, pelo menos um pouco, o mau uso desses termos, de modo que pudessem aí confundir o consumidor e a fazer falsas associações. Vou dar um exemplo que é o caso dos chateaus de negociantes aqui. O negociante é uma empresa que compra e revende vinhos. Ponto. Seria como um distribuidor, a gente pode dizer assim. Pois bem, muitos negociantes, eles podem ter eles mesmos as suas próprias propriedades. E nesse caso, exercerem aí também a função de produtores. Isso não é proibido e tá tudo certo. Essas propriedades, elas podem ser chateaus de verdade, e o negociante é simplesmente o proprietário o atual ou um dos investidores, como é o caso do Chateau Beichevel, por exemplo, um chateau aí que é muito renomado, é um Grand Cru Classé do Médoc, onde 50% dele é pertencente ao negociante Castel, aqui da França, que é um grande negociante. Ou eles são os proprietários de alguma propriedade e fazem a vinificação com as uvas daquela propriedade vindas exclusivamente dela. Então, neste caso, se eles decidirem nomear a propriedade como Chateau alguma coisa, não há restrições para isso também. Para usar o nome aí inventado do Chateau, alguma coisa, que na prática é fictício mesmo, né? Pois ele não existe nem fisicamente e nem tem uma história por trás ou coisa do tipo. Pelo menos o vinho precisa ser feito com 100% de uvas daquela propriedade. Vai ficar em cargo do negociante, na verdade, fazer investimentos naquele local ou não para construir alguma estrutura, enfim. Geralmente, ele não constrói nada, porque ele está interessado nas uvas e não e vai usar toda a estrutura que ele já tem mesmo para produzir vinhos e não em investir mais e construir mais prédios lá naquela terra. Então, seria quase que só uma questão de transportar essas uvas para a adega de vinificação que ele já tem. Sendo a adega na mesma região de origem das uvas, ele pode fazer isso sem problema nenhum e nomear o tal lugar lá como Chateau qualquer coisa. Isso não ocorre só aqui em Bordeaux, tá? Mas em vários outros lugares também. Então, na maioria dos casos, não tem nem mesmo a casinha lá no local, nem um puxadinho, nem o que quer que seja, não tem um tijolo lá. É só o nome da propriedade, é Chateau qualquer coisa. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not fucking real. Right? Aliás, a única obrigação no rótulo de vinho é informar quem engarrafa. Então eles vão colocar isso lá bem no fundo da garrafa, pequenininho, lá no rótulo, e no centro vão colocar o nome lá, Chateau, qualquer coisa, mais uma vez aqui para dar o exemplo. Mas vejam bem, o negociante ele não poderia usar a menção Chateau caso ele estivesse fazendo um vinho aí de negócio que a gente fala puro, onde ele compra uvas de vários lugares diferentes e vai vinificar isso tudo junto e misturado, mesmo que fosse da mesma casta, tá? Por não serem uvas todas vindas da mesma origem, ele poderá, na verdade, nomear o vinho como ele quiser, mas ele estará proibido de usar o nome Chateau, pois, por entendimento da lei, isso seria enganoso para o consumidor, uma vez que a palavra Chateau funciona como sinônimo de vinícola e traz toda essa parte que eu já comentei de prestígio e tudo mais. Boa parte desses vinhos aí de negociantes é o que vai para mercados emergentes, como o Brasil, por exemplo. E não estou dizendo aqui que são vinhos ruins ou de baixa qualidade, tá? Talvez eles sejam padronizados demais, assim, meio corrigidos demais também, mas qualitativamente falando aí serão vinhos corretos. Só claro, não espere estar bebendo aí grandes expressões de terroir ou grande complexidade em vinhos assim. Não é essa exatamente a finalidade do negociante quando compra uma propriedade para produzir o seu próprio vinho. E duas últimas coisas que eu já ia me esquecendo de citar e que são realmente muito importantes. Um chateau ou uma propriedade só pode nomear um dos seus vinhos com o nome do chateau. Se ele quer produzir outros vinhos nessa mesma propriedade, ele vai precisar usar outros nomes, sendo permitido fazer referência à propriedade em si, mas sem usar o termo chateau.
Como nesse caso aqui, por exemplo. Vou deixar separadinho aqui para mostrar, ó, Chateau de Camansac. Então, vê aqui ele é um Chateau, Camansac, Grand Cru Classé, 1855. Lá, vamos lá, esse é o nome do Chateau, é o vinho principal da propriedade, claro. E nós temos aqui o segundo vinho da propriedade, que é o La Croiserie de Camansac. Então, vocês vejam, ele faz aqui menção à propriedade, mas ele não pode usar o nome Chateau. Então, isso acontece aqui em vários casos aqui em Bordeaux. Mas eu ainda vou fazer aí um vídeo sobre os segundos vinhos de Bordeaux para explicar um pouquinho como é que eles funcionam e quais são as diferenças principais entre o vinho principal e o segundo vinho. E por último, para poder usar a menção mise en bouteille au Chateau, ou simplesmente engarrafado no Chateau, uma menção que é muito requisitada e importante aqui. Para que ela possa ser usada em engarrafamento, ele precisa ter sido feito dentro da propriedade de fato. Mas como é que nesse caso o negociante poderia fazer isso se ele não construiu nada lá no local? É muito simples. Você aluga uma unidade de engarrafamento móvel, vulgo caminhão de engarrafamento, torce para ele não pegar um engarrafamento. E está resolvido. Se você achou estranho, essa prática ela é relativamente comum aqui em Bordeaux, até porque, mesmo para os chateaus de verdade, tá? Porque geralmente esse maquinário ele custa muito caro e você usa muito pouco, muito poucas vezes no ano. Então, para resolver esse problema é muito mais fácil aí você simplesmente chamar uma dessas unidades e com que eles façam esse trabalho lá diretamente. Então, enfim, vocês viram que tem aí toda uma regulamentação aí que se exige para que você possa usar o nome Chateau. E eu acho que está correto mesmo, porque na verdade a gente precisa tentar se precaver de qualquer tipo aí de tentativa de burlar isso e alguém que vai estar usando o nome de Chateau, que dá todo esse prestígio e tudo mais, sem pelo menos ser aí uma propriedade de fato, né? Por isso que se faz necessário um pouco de esclarecimento sobre essas regras, para que vocês entendam que quando tem um nome Chateau lá escrito no rótulo, o que isso de fato quer dizer, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Mas o que significa Chateau em outros locais? Bem, por associação direta, os termos aí equivalentes incluem Domaine na Borgonha, Mas no sul da França, Schloss, que quer dizer castelo mesmo, na Alemanha, tem Tenuta na Itália também, tem Palácio ou Quinta em Portugal, tem as famosas bodegas na Espanha, nos países latinos, né? E tem o famoso Estate, no novo mundo anglófono, aí como Estados Unidos, Califórnia, Austrália, África do Sul, etc. Aqui no Brasil a gente é um pouco mais simples, eu acho que é só vinícola mesmo que a gente usa, né? Me corrijam se eu estiver errado. Nosso amigo Galvão Bueno, por exemplo, eu acho que se chama Estate. Mas ele é chique, né? Aliás, eu nunca bebi os vinhos dele, preciso até fazer isso próxima vez que eu for para o Brasil. Para finalizar, tem um conceito um pouco diferente, que é em Champagne, o qual eu adoro, inclusive, porque por lá existem as famosas maisons. E maison, na tradução direta para o português, é casa. Mas o engraçado é que essas casas se parecem muito com castelos, e alguns até mais do que muitos chateaus, entre aspas, por aí afora. Para depois também não dizerem que é tudo mentirinha, que não existe chateau aqui em Bordeaux, vou dar aí alguns exemplos de mini castelos, chateaus, de verdade, aqui de Bordeaux. Então tem Chateau Margaux, Chateau Beychevel, Chateau Cantenac-Brown, Chateau Lagrange, Chateau Pichon-Baron, Chateau Smith-Solafite, que por sinal é o chateau responsável aí pelas uvas que os cosméticos Caudalie utilizam na sua composição. Teve até recentemente visita do rei Charles por lá e com a sua esposa, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Ele que é um grande aí apreciador de vinhos de Bordeaux. Tá? Então, enfim, uma coisa chique. A maioria desses exemplos aí que eu dei, eles ficam na região do Médoc, que é a região dos Grand Cru Classés aí de Bordeaux. Mas, obviamente, né, além desses todos que eu citei, tem vários também na margem direita. São edificações aí belíssimas também, como em Saint-Émilion, Chateau Cheval Blanc, Angelus, Ozone, enfim, a lista é grande. Além da própria cidade de Saint-Émilion e os seus vinhedos, que são aí simplesmente uma paisagem e uma cidade lindas, e são escritas desde 1999 como Patrimônio Mundial da Unesco. E o vinhedo de Saint-Émilion foi o primeiro do mundo a obter essa distinção. Bacana, né? A maioria deles é possível aí se visitar. Cada um aí tem uma arquitetura imponente, vinhos de renome aí mundial. E só de entrar,
um local desse você já se sente aí um pouco impactado. São estruturas lindas, a boa parte deles aí com adegas de vinificação super modernas, fazendo aí um mix bem legal de história, a contemporaneidade e modernidade. Alguns ainda são familiares, outros já foram comprados aí por grandes corporações ou até mesmo por negociantes, mas a verdade é que eles mantêm vivo aí o espírito de tradição e excelência na produção de grandes vinhos. Se algum dia você vir para cá, não deixe de ir num lugar desses, que eu acho que vale muito a pena. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre o significado de Chateau, como esse impactante nome aí dá todo um glamour especial para as propriedades, mesmo que muitas vezes esse Chateau aí nem sequer exista de verdade. Antes de partir, vamos degustar um vinho de Chateau. Então, né, como sempre a gente não fica aqui no seco, a gente vai fazer aí a degustação, para quem aí ficou agora até o final do vídeo, de um Bordeaux de Chateau, claro, né? Então nós temos aqui o Chateau Fonreux, um Listrac Médoc, é uma das denominações de origens aí comunais que ficam dentro do Médoc. Não é a mais reputada, a gente fala aí basicamente sempre de quatro, que são Margaux, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe, mas aqui é um Cru Bourgeois 2015, então a gente já tá falando aí de, vamos lá, quase 10 anos desde a produção desse vinho, né? 9 anos aí, alguns meses, né? Então a gente vai ter aqui a maioria de Cabernet Sauvignon da margem esquerda, né? Então são 52% Cabernet Sauvignon, 44% Merlot, vai, quase a mesma coisa. E tem aquele 4% de Petit Verdot, que traz aquela lado mais especiarias, aquela estrutura, um pouco de corpo e de cor também para esse blend. Isso é bem clássico na margem esquerda. Curioso para ver o que vai ser, mas eu espero que seja um daqueles produtos bem clássicos, bem feito, classudão. E esse Chateau aqui, ele existe mesmo, tá? Uma casa bem bonita, vou tentar colocar uma foto para vocês, uma chartreuse, né? Não é exatamente um chateau, um castelo, mas ele tá lá, se você visitar, é bem bacana. Vamos ver qual que é aqui com vocês. Vamos lá? Tirar. Como sempre o barulhinho, né? Adoro ver essa cor já, um pouco de evolução dos vinhos de Bordeaux. A gente tem quase 10 anos aqui, então não esperava nada muito violáceo. Já esperava bem essa cor que a gente fala que é rubi, os vinhos de Bordeaux. Então já perdeu um pouquinho de cor, mas tá aqui ainda, bem bonito, bem claro. Bem brilhante até esse vinho aqui, pra ser bem honesto com vocês. Dá uma olhada aqui. Eu já sinto um pouquinho aqui do cheiro dele, com certeza é um tipo de vinho que passa por barrica. Aqui não fala tanto, mas Bordeaux clássico é isso. Pelo menos aí a gente fala sempre de 12 a 18 meses. No caso de um Cru Bourgeois, não acredito que tenha sido nada menos de 18 meses. Eu não pesquisei, mas eu vou tentar também ver aqui como é que tá isso no nariz. Qualquer coisa que for diferente, eu comento aí com vocês também. Porra, que nariz bonito. Fruta negra, tá bem fresco, tá bem ainda jovem esse vinho. Vem especiaria, vem um pouquinho de cravo. Tá? Não tem nada assim de torrefado, não acredito que sejam barricas aí que tenham uma tosta muito alta, eu acho que deve ser uma coisa bem mais leve. Pimenta preta, bem interessante. Cheiro clássico de Bordeaux. É um nariz bem bonito, tá bem aberto, tá? É um vinho que tá bem aberto. Aliás, eu vou fazer um vídeo uma hora dessa falando do porquê que a gente tem que usar às vezes decanter ou não, mas eu vou explicar isso uma outra hora. Vamos provar? Porra! Belo volume em boca, viu? Olha, esse é um Bordeaux daqueles que dá vontade de falar muito bem. Bem feito, tem uma acidez excelente, tá deixando uma salivação aqui no final, que é aquela de quero dar mais um gole. Bem redondo, enrobant, como a gente falaria aqui em francês, porque é uma acidez que ela contrapõe aí bem esse volume, esse corpo, e ele tá bem amplo. Realmente aqui o Merlot tá trabalhado de um jeito bem correto, ele tá dando um pouco mais de corpo. O Cabernet Sauvignon, uma uva, ela dá muita retidão, mas não necessariamente volume. E, bom, é realmente aí a idade quando a gente espera provar um Bordeaux no seu ápice. E, sinceramente, ter tomado ele antes provavelmente poderia ter sido bom, ele estaria mais frutado. Tomar depois, já não sei mais o que ele vai conseguir ganhar, acho que a estrutura dele é para isso daqui mesmo. A acidez está perfeita, tá no equilíbrio. Acho que mais que isso, ela começa a cair, a perder. Talvez não fique mais tão interessante, vai perder esses aromas aí frutados que ainda estão bem aqui misturados com essa madeira. Tá com um equilíbrio realmente muito, muito bom. Vinho perfeito, obviamente, Bordeaux aí para churrasco, para umas entradas aí. A gente tem que sempre pensar em carne vermelha, tá? É um vinho que tem tanino, tem complexidade. A gente precisa realmente de algo que tenha sabor, que tenha textura também para acompanhar isso, ok? Tô contente porque que Bordeaux
bom. E para quem ficou até o final, meu muito obrigado. Eu espero aí mais uma vez que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, seguir o canal para que eu possa continuar aí produzindo mais conteúdo. Quebra essa para mim, não te custa nada e até a próxima. Santé!